Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Tenho diversos assuntos para tratar com vocês hoje. Tenho um comentário a fazer sobre o vídeo que o Danilson colocou no canal dele, Gospel Shorts Filmes, aconselhando as pessoas a não deixarem a Igreja Maranata, porque aqui do lado de fora está pior e as pessoas são doidas, né, ou loucas, eu não sei exatamente o termo que ele usou. Então eu quero comentar e quero apenas apresentar o nosso ponto de vista, o nosso modo de entender isso e se coincide com aquilo que o Danilson está dizendo. Então eu quero comentar, quero mostrar para vocês também um áudio de um pastor que, reunindo a sua igreja ali, o seu grupo de obreiros e diáconos, acredito, onde ele está fazendo referências às pessoas que saíram da igreja, e então ali você vai ter condições de ver como é que as coisas acontecem nas sombras, ali no secreto. E ao final eu vou colocar para vocês, então, na mesma linha desta questão do sair ou não sair da Igreja Cristã Maranata, eu vou colocar uma série de relatos de pessoas que me foram enviadas. Fui eu que solicitei ao Joaquim. Eu disse, quando eu vi, eu estava viajando, estava vindo de São Paulo para Brasília, e no caminho, então, a Roseli colocou ali no multimídia do carro o vídeo do Danilson, e foi então que eu tomei conhecimento deste conselho que ele está dando para as pessoas não saírem da Igreja Maranata. E eu, logicamente, até por uma questão de coerência com o trabalho que nós estamos fazendo já há muitos anos, eu disse, não, nós precisamos fazer um vídeo até para poder deixar muito clara a nossa posição. E eu vou perguntar para o Joaquim se ele tem também mais algumas pessoas que gostariam de deixar claras as suas posições. Eu mandei um áudio para o Joaquim. O Joaquim, ele consultou o grupo dele, né, nos contatos dele, quem gostaria também de se posicionar e dizer, olha, eu saí por isso, não aconselho as pessoas a ficarem por isso, dei alguns exemplos para ele no áudio que eu mandei. Ele me mandou alguns vídeos e alguns áudios, e eu vou passar para vocês estes vídeos e estes áudios ao final deste vídeo, tá bom? Então vamos lá. O Danilson, ele disse o seguinte, olha, você não deve sair. Ele manda um recado dizendo para as pessoas, né? Ele quer inclusive que o vídeo dele chegue nos membros da Maranata, dizendo assim, olha, não saia, porque problema tem em todo lugar. Isso é um discurso muito antigo, problema tem em todo lugar. O que as pessoas deixam de considerar é que é o seguinte, é como se ele dissesse assim, olha, você sai de uma igreja com problema e você vai para outra igreja com problemas. Mas tem uma questão aqui que ela vamos dizer assim, é um abismo entre essas duas coisas. Quando eu digo que todas as igrejas, denominações religiosas têm seus problemas, eu digo assim, tem problemas sim de vaidade, tem problemas de disputas de poder, tem problemas de discriminações, tem problemas que envolvem dinheiro. Então, onde tem dinheiro, onde vai entrando muito dinheiro, as pessoas, algumas até se corrompem. Então, nesse sistema religioso, as denominações religiosas, sempre formadas por homens, estão sujeitas a todos esses tipos de problemas. Mas nós não, embora reconhecendo que igrejas, essas denominações têm esse tipo de problemas, nós fazemos uma diferença entre igreja cristã evangélica com problemas de seita religiosa. Então, uma coisa é uma igreja com problemas, uma igreja que tem problema de vaidade, é um que fica olhando para a roupa do outro, é um que quer cantar, né? Ele canta, eu não canto, eu toco, ele não toca, o volume dele estava mais alto do que o meu, né? O pastor está dando mais atenção para o fulano do que para mim. Então, ou fulano lá foi escolhido para uma função e eu não fui, e aí a pessoa está enciumada, e aí ele resiste, aí ele cria lá discordâncias, desavenças. Mas isso não significa que o conjunto doutrinário daquela igreja ele esteja desligado, né, dos ensinamentos bíblicos para a igreja de Jesus. Então, quando eles estão falando sobre corpo de Cristo, eles estão ensinando que corpo de Cristo é o conjunto de todas as pessoas
que entregaram as suas vidas a Jesus, aceitaram Jesus como Messias, como Salvador e procuram andar nos seus caminhos. O que é diferente numa seita religiosa. Numa seita religiosa, né, além de ter todos os problemas que você tem em todos os outros lugares, tem um agravante que é inconciliável. É o fato deles estarem afastando as pessoas de Deus com ensinamentos que são antibíblicos. Então, não se trata de uma igreja evangélica com problemas. Trata-se de uma seita que não é uma igreja evangélica e muito menos uma igreja evangélica melhor do que outras igrejas. Então, é uma seita e com problemas. Imagine uma seita perfeita, com uma organização perfeita. Ainda assim é uma seita. É melhor, ainda assim, é melhor você estar numa igreja cristã evangélica com muitos problemas do que numa seita sem nenhum desses problemas que são próprios do homem. Entenderam? Por quê? Por conta da base, por conta do ensinamento. Um ensinamento que não tem fundamentação na palavra de Deus é um ensinamento antibíblico e que te afasta de Deus. Então, neste ponto em específico, com todo respeito ao nosso irmão Danilson, eu não posso concordar, ainda que a Igreja Cristã Maranata fosse uma organização religiosa, né, que tudo funcionasse perfeitamente, ainda assim eu diria, é melhor você estar em qualquer igreja cheia de problemas. Igreja evangélica, cristã evangélica cheia de problemas, tá bom? Seita não tem como, né? Eu jamais poderia indicar uma pessoa que permanecesse num grupo de testemunhas de Jeová, numa congregação cristã no Brasil, ou quem sabe numa igreja dos Mormons, ou quem sabe no Espiritismo. Então é basicamente isso, tá bom? Então eu espero que isso fique bem claro. Qualquer denominação cristã é melhor do que uma seita, por mais perfeita que ela possa ser ou parecer. Então, ele diz o seguinte, que se alguém está influenciando outras pessoas para sair, essa pessoa está errada. Não, é a visão do Danilson, nós respeitamos. Ele acha que nós estamos errados, eu só não posso concordar com ele. Porque, por exemplo, como eu falei, uma coisa é uma seita, outra coisa é uma igreja cristã com problemas. E quando eu falo, então, de uma igreja, de uma seita, eu digo o seguinte, ela tem doutrinas que são exclusivistas, que não têm fundamento na Bíblia, e eu vou apenas, rapidamente, como exemplo, vou mostrar para vocês que a Igreja Maranata, ela não tem nenhuma doutrina que seja bíblica, mas nenhuma, nenhuminha, não, mas nem é da salvação, nem é da salvação. Todas as doutrinas da Igreja Maranata são antibíblicas, mas não são só as doutrinas, as práticas também são antibíblicas. E eu vou mostrar para vocês, não vou comentar, né, todas essas doutrinas, porque para cada um destes tópicos que eu vou mostrar para vocês, nós temos um vídeo gravado no canal Maranata Anátema que vai tratar detalhadamente sobre esses assuntos. Vou apenas pontuar para vocês, tá bom? Vamos lá? Então eu tenho aqui, né, a Igreja Maranata e as suas doutrinas e as suas práticas, que são todas antibíblicas. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro, né, a palavra revelada, a adulteração bíblica, heresia, tá certo? Clamor pelo sangue de Jesus, uma heresia, um ensinamento deturpado da Maranata, exclusivista também, né? Consulta a palavra de Deus, bibliomancia, o ensino herético também. Corpo de Cristo, a Igreja Maranata ensina corpo de Cristo também de um modo errado, que não, né, nós não podemos considerar que seja o ensino bíblico, é uma heresia também, está no canal. O que mais? Dons espirituais são usados para manipulação de pessoas. Temos um vídeo também que mostra isso, que nós não podemos apoiar as nossas vidas nesse tipo de manipulação, tá certo? O que mais? Meio de graça, né? Utilizado da mesma forma que é utilizado no neopentecostalismo, como moedas de trocas com Deus. Temos vídeo no canal. Evangelização sem evangelho, tá certo? É quando você evangeliza a pessoa para a pessoa ir fazer parte da sua igreja, onde você não está simplesmente ensinando as pessoas, né, os fundamentos da salvação em Jesus Cristo. Então, o ensinamento da Igreja Maranata para a evangelização também não tem o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Temos vídeo no canal sobre isso também. Salvação por ato e processo. Temos vídeo no canal também. Heresia. Arrebatamento na quarta trombeta. Outra heresia. Isso não tem na Bíblia. Temos vídeo no canal sobre isso.
Obra de Davi e obra de Saul, né? Todas as características de Davi você não encontra na Igreja Maranata, especialmente humildade, arrependimento, essas coisas não existem na Igreja Maranata. Você encontra mais características de Saul. Temos vídeo no canal sobre isso também, né? Salomão como tipo do Espírito Santo, temos vídeo no canal também. Heresia, não é impossível colocar Salomão como tipo do Espírito Santo, até pela própria história bíblica. Sansão como tipo de Jesus ou como tipo do Espírito Santo, porque uma hora Gilson falou que Sansão era tipo de Jesus, Gedeuti falou que era tipo do Espírito Santo, mas nenhum nem o outro, não encaixa com nenhum nem o outro, é uma heresia também, temos vídeo no canal sobre isso. Jejum dormindo, heresia. Madrugada feita também somente na igreja, temos vídeo no canal, outra heresia, tá certo? Quinta medida, não tem na Bíblia, heresia. Quimerismo, não tem na Bíblia, heresia. Perdão somente entre membros da Igreja Maranata, uma das piores heresias que tem na Igreja Maranata. Né? Cantares de Salomão, né? Os inventares aí, coisas que realmente a parede é Deus, a janela é a igreja e a grade é o Espírito Santo. Irmãos, realmente uma coisa assim inimaginável. Mas são invenções, são construções deles, com base nessas revelações além da letra aí, que modificam a Bíblia, criam coisas que não existem, e assim eles vão fazendo com que você se sinta exclusivo. Só vocês têm isso, né? Então, mas heresia também. A restauração dos muros e portas de Jerusalém, aquele estudo que eles fizeram vários domingos de manhã, escola bíblica, só para poder atacar os ex-membros. Heresia, maldade, coisas que não faz o menor sentido. Evangelho eterno, temos um vídeo mostrando também. Os mistérios, os exclusivismos, temos um vídeo no canal onde nós mostramos todas as palavras mistério, né? O mistério que esteve oculto por séculos e gerações se manifestou aos santos. Então, que nós mostramos que não há mais esses mistérios que a Igreja Maranata está apresentando, mas é uma forma dela se apresentar como exclusivista também. Heresia, tá certo? Então, e as práticas? Vamos ver. Primeiro, mentira, quanto mais ali no meio da igreja. Eu vou dar apenas aqui alguns exemplos para vocês, né? A história da fundação da Igreja Cristã Maranata, né? Contaram uma história mentirosa para vocês. Temos um vídeo no canal mostrando a história verdadeira. Outro dia eles publicaram na revista Veja que a Igreja Maranata tinha 15 mil templos e mais de 3 milhões de membros. Ora, irmãos, uma mentira enorme, né? Então, mas tá lá, contaram uma mentira. Teve o evento Trombetas e Festas. O Amadeu disse que mais de 1 bilhão de pessoas visualizaram, então, aquele evento, né? Impossível, mentira. Tá certo? Outro dia o Gedeuti falou que 30 mil novos membros ingressaram na igreja em apenas 3 semanas, né? Que vieram de outras denominações. Mentira também. Eles nunca tem como provar uma coisa dessa, né? Quando o canal do YouTube caiu, eles disseram que foi um problema técnico. Depois ficou provado que não foi problema técnico nenhum. Eles descumpriram as diretrizes do YouTube, tiveram que entrar na justiça para restabelecer o canal. Então, mentira também. Dizem que está tudo certo, que não teve problema nenhum com os pastores, então nada ficou provado contra eles. Mentira, o processo prescreveu, né? O juiz não chegou nem a julgar a causa. Seria importante que eles abrissem um segredo de justiça, então, para você tomar conhecimento do que estava acontecendo, já que a justiça não vai poder mais julgar, porque prescreveu. Então, mas eles trazem isso, uma informação também que não é verdadeira. Outro dia um pastor disse que a Igreja Maranata não precisa de advogados, mas eles têm um escritório de advocacia, eles processam ex-membros, então mentira também. Dizem que quem sai da Igreja Maranata caiu ou é um apóstata, mentira também. Como então vocês podem observar, é muita mentira, né? Então eles têm uma prática de mentira que é quanto mais, e a gente sabe quem é o pai da mentira. Mas vamos lá, eles também têm, dentre as suas práticas, um trabalho de senhoras que, em vez de ficar ensinando questões que são pertinentes à vida das senhoras, eles ficam ensinando obra para as senhoras, né? Ciência e fé para as senhoras. Né? Então nós temos uma prática também de interferência na vida sentimental das pessoas, especialmente dos jovens, interferência na hora do casamento. Então todas essas coisas são presentes, né? Mulheres subjugadas, as mulheres são plateias, as mulheres são as pessoas que vão ficar lá limpando, cozinhando, copeiras, né, arrumadeiras, limpar os alojamentos dos pastores e ficar servindo os pastores, e ela não pode sequer usar o púlpito na igreja. É lógico que tem algumas só que podem, mas a maioria nem mesmo pode usar. Não sei se eles mudaram depois que nós fizemos essa crítica, mas tem o pastor Gilson dizendo que as irmãs não podem usar o púlpito,
porque elas têm que ficar no mesmo nível das demais. Então as mulheres aceitam esse tipo de situação, né? Elas são plateia e são trabalhadoras braçais gratuitas para a igreja. Então, outra prática da igreja, processar ex-membros, uma coisa antibíblica também. Desagregar famílias e parentes, dizendo que você não pode comer, você não pode visitar, você não pode estar junto com o seu parente, porque ele saiu da obra, ele deixou a obra, ele vai te oprimir. Uma igreja que recebe dízimos, que estimula as pessoas a darem os dízimos. Tem agora recentemente um pastor dando aula sobre dízimos, né, dizendo que dízimo é oferta e tudo mais, mas eles não prestam contas do que fazem com os dinheiros dos dízimos, não tem transparência. O processo deles são sempre segredo de justiça, até o que eles movem contra os ex-membros, eles pedem segredo de justiça. Por quê? Porque eles não querem que você saiba o que está acontecendo. São as práticas desta igreja, né? Práticas de uso e costume. O homem não pode deixar a barba, a mulher não pode usar uma calça comprida, só pode usar a saia. O vestido da noiva tem que passar pela aprovação do pastor. Usos e costumes o tempo todo na igreja. São práticas da igreja, né? Pesos e medidas desiguais, ou seja, um pastor que faz uma festinha na igreja lá com um bolo, como aconteceu em Petrópolis, lá ele é afastado, mas um pastor que é preso, ele vai para a cadeia 2 vezes e ele sai e está envolvido num escândalo, e mesmo assim ele volta para o púlpito e continua presidindo, e tem vários pastores que estavam envolvidos neste processo e estão hoje aí dando aulas nos seminários. Então os pesos e medidas não são iguais, para algumas pessoas o rigor é maior do que para outras. O casamento aqui no Brasil tem umas regras, mas lá na Itália tem regras diferentes, pesos e medidas desiguais. Idolatria, né, de placa e de líderes, nós vemos isso, aquela história da obra como forma de vida. Eu acordo a obra, eu durmo a obra, eu janto a obra é minha vida. Idolatria da placa, da instituição, e as pessoas depois querem falar da Igreja Católica, né? E quando a idolatria está aí, é patente aos olhos de todos. Ataques a ex-membros, vou mostrar para vocês como isso acontece, vou dar até o exemplo aqui do pastor atacando os ex-membros, as pessoas que saíram, chamando de covardes, chamando de vagabundos, entendeu? E isso numa reunião de obreiros, vou mostrar para vocês. Uma evangelização que é recrutamento de pessoas, e nós temos também, né, o próprio Gedeuti dizendo que cristocentrismo é tolice. Vejam só, cristocentrismo, Jesus no centro da nossa vida religiosa, para Gedeuti é uma tolice. Agora, né, muita promoção de políticos, gente andando abraçado com político, tirando foto de político, levando político para Manaim, né, fazendo movimentações para poder induzir votos. Então, movimento político dentro da igreja, prática da Igreja Maranata. Nega a ação fraternal e a ação social, né? Até mesmo quando faz uma ação social, é o membro que tem que dar suporte para essa ação, é ele que tem que fazer a doação, é ele que tem que levar, é ele que tem que trabalhar. A igreja não coloca a mão no bolso para absolutamente nada. Então vejam aí a prática da igreja, ela não está preocupada com a ação fraternal e com a ação social. E inclusive temos aqui um fato recente que agora a igreja até cancelar casamentos na véspera, e ela já fez isso, e ela agora quer que as pessoas assinem um termo aceitando que ela faça isso. Se você marcar um casamento e alguém tiver, eu tive uma visão, eu vi que o sapato do noivo estava sujo, pronto, não casamos mais você aqui na igreja e pronto, você não pode fazer nada. Isso é um abuso, tá certo? É um abuso das pessoas. Então são práticas, é uma prática da Igreja Maranata. E a teologia do medo, a igreja, ela amedronta as pessoas que saem, tá certo? Tá bom, então vejam o que acontece. Então, eu vou mostrar para vocês um pastor aqui orientando os obreiros da sua igreja. Vamos ouvir o pastor falando. Escutem só. Estou pagando porcaria na internet, tá escutando pregação de vagabundo. Então, ele está dizendo, ele está numa reunião com os obreiros dele, numa igreja, e ele está dizendo assim, você que está escutando porcaria na internet, coisa de vagabundo. Então é como eles estão tratando as pessoas que estão denunciando aquilo que eles estão fazendo. Então eles agem nas sombras, eles reúnem lá e dizem assim, olha só, ele não diz nome, eles não têm coragem de dizer nomes, eles são pessoas muito covardes. Então eles vão dizer assim, olha, que
as pessoas que estão na internet são vagabundos. Então tá bom, isso serve para mim, isso serve pro Danilson, isso serve pro Júnior Magalhães, pro Rodrigo Macharé, o José Rodrigo, pro Reginaldo. Então nós somos vagabundos. Então é como eles tratam os ex-membros dentro ali nas reuniões secretas deles. E eles que estão analisando ali uma visão, um dom. Então ele está dizendo que o que nós apresentamos, as denúncias que nós apresentamos são porcarias e que nós somos vagabundos. O que mais que esse pastor está ensinando para os obreiros dele? Então, nós temos que seguir as orientações. Tudo lá no Dom de Novo do Antonini, tudo que nós precisamos tem na obra. Você quer mensagem? Vai na página do Facebook da igreja, que mais vai ter lá é mensagem. Vai no YouTube da igreja, que mais vai ter lá é mensagem de seminário para você escutar. Você quer louvor? Vai lá na igreja, tem uma pilha de louvor lá para você escutar. Você não tem nada para fazer, vai pegar a Bíblia e vai ler a palavra. E esse povo aí que sai, esse povo fica perdendo tempo na internet aí fica 1 hora, 2 horas vendo muita porcaria. Podia estar 1 hora, 2 horas lendo a Bíblia. Então, olha só, ele está querendo dizer para as pessoas que só precisam estudar as coisas deles lá. Olha só, você só precisa dos ensinamentos, essas doutrinas que eu mostrei para vocês, que são todas heresias. Ele diz assim, olha, você só precisa das nossas heresias, você não precisa consultar nada na internet, e ele vai dizer que é tudo porcaria. Então vejam só como eles agem na mente das pessoas para poder fechar as pessoas apenas naquilo que eles querem ensinar, para não permitir que você possa chegar a um vídeo que mostre, que abra os seus olhos. Então é tudo porcaria, tudo que você precisa está aqui, né, no site da igreja, nas apostilas da igreja. Mas vamos lá, vamos continuar. Esse é o veio desse dom e nós temos que combater isso, porque nós estamos vivendo um momento de definição. E quem sai desta obra? Momento de definição. Então é sempre amedrontando as pessoas com o tempo do fim, com um arrebatamento iminente. Então vai ficar, você não vai ser salvo, você vai para o inferno. Então nós precisamos combater. Olha só, ele está estimulando as pessoas a combater as pessoas que estão tentando advertir sobre as heresias da Maranata, ou pelo menos colocando em discussão para você analisar, será que essa doutrina é bíblica mesmo ou não? É o que nós estamos fazendo, tá certo? Mas ele está dizendo que eles precisam juntar as pessoas para nos combater. Quem sai dessa obra é porque perdeu a bênção. Quem sai desta obra, ele está se referindo à Igreja Maranata, perdeu a bênção. A pessoa saiu da Igreja Maranata, ela é um caído, ela é um apóstata. Então vejam que eles ensinam isso. Saiu da igreja, perdeu a bênção. E vejam, depois tem gente que tem coragem de dizer, não, nós nunca dissemos isso, que salvação é só aqui. Ora, se salvação não é só aí, como é que pode então a pessoa sai daí, então ela perdeu a bênção? Vocês estão testemunhando aqui uma mensagem exclusivista, onde é apresentada a ideia de que salvação é só na Maranata, tá bom? Então, antes de você querer dizer que isso não é verdade, preste atenção, volte o vídeo, escute novamente o que o pastor disse. Em cima da gente, nós principalmente fica pegando o telefone e ligando para ovelha. É um bando de covarde. Então ele está dizendo que a pessoa que sai e liga para alguém da igreja é um bando de covarde. Por quê? Porque para ele ser corajoso é ficar lá na Maranata. Isso é que é corajoso, né? Ou então você sair e ficar igual um cordeirinho com medo, né? Então, coragem para eles é você se omitir. Coragem para eles é você não falar a verdade. Coragem para ele é você não contatar as pessoas e dizer, olha só, eu descobri a verdade. Então ele, na verdade, está tentando fazer um trabalho para poder alterar a realidade das coisas. Então, em vez dele dizer que nós somos covardes, porque nós não temos coragem de enfrentar as doutrinas, os questionamentos, nós não vamos a um debate, nós não apresentamos um contraponto, nós não falamos o nome das pessoas. Agora, quando alguém sai, enxerga e liga aqui, então essas pessoas é que são covardes. Então vejam o trabalho que ele está fazendo na mente das pessoas. Prestem atenção. Entendeu? Porque não tem coragem de sair sozinho, e daquele desviar um tipo de ovelhinha. E às vezes é uma ovelhinha que não tem nem discernimento. Viram só?
é ovelhinha, trata as pessoas como idiotas, trata as pessoas como burras, trata as pessoas como incapazes, é sempre tratando as pessoas, né, como se elas não fossem capazes de entender nada, é ovelhinha e tal. Aí o fulano vai tentar, como se alguém que estivesse tentando avisar esta pessoa fosse o mal. Pior é quem está prendendo as pessoas numa seita e dizendo: ó, você é burrinho, você não entende nada, você precisa de mim. É o lobo dizendo: você precisa de mim para eu cuidar de você, ovelhinha. Então vejam, meus irmãos, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de brincadeira, essa é uma realidade, é o que o pastor está fazendo, né? Ele está chamando de covarde a pessoa que está tentando avisar e está dizendo o seguinte: olha, não, ele está fazendo um mal às ovelhinhas. Ora, é ele que está prendendo as pessoas. Irmão, se você quiser fazer um bem às pessoas, deixa as pessoas livres. Deixa as pessoas acessarem a internet, deixa as pessoas pensarem por si próprias, dê às pessoas condições de pensar e não fique mantendo as pessoas no jardim de infância a vida toda. É isso que deveria ser feito. Mas vamos lá. Vai entender muito bem. É um bando de covardes, de ladrões. Agora ele vai nos chamar de ladrões. Da onde é que este homem que se chama pastor, que diz que é pastor, ele tem alguma prova de que alguém roubou? Agora, 30 milhões da igreja saíram, foram desviados, e ele nunca chamou Gedeuti de ladrão, Amadeu de ladrão, ele nunca chamou nenhuma pessoa da liderança de ladrão. Mas ele vira para nós que saímos e diz que nós somos ladrões. Vejam, irmãos, o que estas pessoas fazem nas sombras, nas reuniões aí que nós não temos acesso, o que eles dizem para as pessoas. É por isso que as pessoas olham para nós e acham que nós somos adultos, nós somos ladrões, porque eles estão semeando isso na mente das pessoas. E depois eu vou mostrar para vocês o efeito que isso tem, eu vou mostrar para vocês o comentário do Felipe aqui, para que vocês vejam o efeito que isso produz na mente das pessoas. Esse tipo de mensagem, uma mensagem maldosa, uma mensagem mentirosa, uma mensagem de um homem covarde, porque se fosse uma pessoa de coragem, em vez de ficar aí manipulando a mente dessas pessoas, viria então e diria: o fulano então é o ladrão, cadê a denúncia? Você roubou o quê? Onde? Quando? Como? Quanto? Entendeu? Isso sim é atitude de coragem. Ah, sim, eu roubei? Então, o que eu roubei? De quem eu roubei? Quanto eu roubei? Quando eu roubei? Então é importante se essa pessoa tivesse coragem de falar. Entendeu? Então são essas pessoas que estão aí fazendo a cabeça dessas ovelhinhas, né, que estão nas garras deles. Então preste atenção, ele continua. E eu não admito isso, e nenhum pastor dessa obra admite isso. Valentão, né? Muito valentão. Estou falando aqui com obreiros experientes, mais experientes, vários diáconos. Então vocês viram, agora ele diz: olha, estou falando aqui para obreiros, pessoas experientes, vários diáconos. Ele está fazendo uma reunião de liderança na igreja. E está chamando as pessoas de ladrões, está chamando as pessoas de covardes, entendeu? Está fazendo a cabeça das pessoas com um monte de mentiras. Mentira, eu já falei, é prática da igreja Maranata, e os pastores estão fazendo isso. Mas vamos continuar. Não podemos admitir. E a nossa palavra para o rebanho é essa aí. A nossa palavra para o rebanho é essa aí, entendeu? Qual é a palavra para o rebanho? Né? Que quem sair, você não pode assistir nada, que você não pode ver nada, que você só pode assistir o que eles passam para você ver, que você só pode assistir material deles, que você não pode ter contato com mais ninguém, que as pessoas que saírem, se elas forem conversar com vocês, eles são covardes porque eles não querem sair sozinhos. Obviamente, se você vai deixar uma pessoa debaixo de das garras de um lobo, você vai deixar aquela pessoa, não vai fazer nada, né? Só pessoas omissas fazem isso. Tem que voltar lá e tem que avisar. Se a pessoa quiser ouvir, ela ouve. Se ela não quiser, ela fica. Não, eu gosto do lobão aqui, eu acho o lobão bacana. Fique aí com o lobão. Entenderam, irmãos? Então, mas a gente precisa sim falar. E isso é uma atitude de coragem, né? Covardia é fazer o que ele está falando, dizer que as pessoas que saem são ladrões, e sem dizer quem são as pessoas, né? Quem foi que roubou, quando roubou, quem roubou. Isso sim é uma covardia, fazer isso, colocar isso na cabeça das pessoas, para que eles fiquem pensando que as pessoas que saíram é porque saiu porque fez alguma coisa errada. É momento de definição. O pessoal quer sair da obra, a palavra é clara: tudo que desligares na terra será desligado. Eles já estão desligados do terra. Só eu que estou falando, não. É o Senhor que está falando.
Deus nunca falou isso. Ele pegou a Bíblia, ele usou um texto fora do contexto, mudou o texto e está dizendo uma coisa que não tem nada a ver. Né? Você vai lá e lê o texto e o contexto, não tem nada a ver com esse negócio de sair de igreja maranata. Ele está usando a Bíblia, está manipulando, torcendo a Bíblia e está falando em nome de Deus. Este homem está falando em nome de Deus aquilo que Deus nunca falou. E a palavra diz, não tenha medo dessas pessoas, não tenha medo dessas pessoas, essas pessoas não são de Deus. Pegou a palavra de Deus, mudou, usou para um outro sentido para poder afastar as pessoas. Então, não tenha medo, mentira, falsidade, profetas falsos, não tenha medo dessas pessoas. E ele vai encerrar agora. Eles já estão desligados. E nós, debaixo do sangue de Jesus, estamos ligados. Então, as pessoas que saíram estão desligadas, foram desligadas no céu, não tem mais salvação. E nós que temos aqui o sangue de Jesus, que é a heresia deles lá, estamos ligados. Os irmãos percebem isso? Exclusivismo. Agora eu quero ver quem é que vai dizer que a Igreja Maranata não é exclusivista ou que os pastores não ensinam que salvação é só na Maranata. Quem vai dizer isso? Amém? Amém. Amém. Eu vou pedir aqui. Todo mundo concordando, todo mundo apoiando, todo mundo achando bonito, né? Então vejam, irmãos, eu vou trazer um exemplo aqui, uma pessoa que comentou no canal em um vídeo onde eu trato sobre a questão da Maranata ser uma seita. Então o Felipe, que é a pessoa que comentou, ele não enfrenta o assunto do vídeo, mas ele faz um comentário tentando me ofender. Eu vou ler apenas o início aqui para vocês verem o que acontece na mente de uma pessoa que recebe uma mensagem como essa que eu acabei de mostrar. Então o Felipe diz assim, Pastor Solon, sua rebelião contra a instituição se assemelha muito a Lúcifer quando caiu dos céus. Então vejam que ele realmente absorveu esta mensagem da Maranata. E o que ele está fazendo aqui é reproduzir aquilo que foi implantado na mente dele, infelizmente. Então, na verdade, eu não posso mais levar a sério esse tipo de comentários. Eu fiz apenas aqui uma brincadeira com o Felipe, né? Nossa, Felipe, como você, né, é espiritual, como você é genial, você é brilhante. Porque não que eu tenha um desprezo pelo Felipe, né? A gente tem até um sentimento, né? Uma pena que a gente dá de ver uma pessoa que chega nesse estado. Mas, enfim, eu não tenho mais condições de conversar e nem de levar a sério uma pessoa que faz algo parecido com o que o Felipe fez. Então, apenas brinquei com ele, não posso responder seriamente uma pessoa, porque nós vamos deixar para tratar seriamente com pessoas sérias, com pessoas que tenham interesse em conversar conosco no nível do qual nós estamos tratando aqui no canal. E nós não podemos baixar o nível a esse ponto. Então, fica aqui o registro do que acontece na mente de uma pessoa que recebe essa mensagem da Maranata. Então, irmãos, eu digo para vocês, sabendo disso, é razoável que nós digamos às pessoas, não, você está numa seita, você está tendo todo este trabalho na sua mente, mas fique lá porque está tudo bem, entendeu? Se você não conhecer o Evangelho, se você não viver o Evangelho, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, mas se você estiver num lugar bem organizado, né, então tá bom, as pessoas estão cuidando, o lobo está cuidando bem de você, então tá tudo certo, fique bem aí. Infelizmente eu não posso concordar com o Danilson, e eu creio que as pessoas também que me enviaram os seus relatos não concordam. E eu vou passar agora para que vocês possam conferir. Então, segura aí, vejam os relatos dos irmãos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Se você ama sua família, saia da Maranata. Se você ama Jesus Cristo, saia da Maranata. Se você quer examinar as Escrituras, obedecer as Escrituras, viver uma vida plena do Evangelho, saia da Maranata. Maranata é lugar de desprezo, depressão, há casos de suicídio, famílias destruídas, esposas completamente destruídas pelos maridos, onde a hipocrisia reina, onde a corrupção. Saia da Maranata. Saia da Maranata, porque onde Cristo foi expulso, você não deve ficar. Eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra. Eles se acham semideuses. É tempo de livramento, é tempo de libertação. Você pode ser livre. Saia da Maranata. Irmãos, graça e paz. Eu não tenho nenhum objetivo de difamar
ou de caluniar, seja lá quem for, nem tampouco destratar os nossos amados irmãos que se encontram ainda na Maranata, seja por desconhecimento bíblico, ou seja por algum tipo de situação particular, familiar, não é, que não nos convém fazer nenhum pré-julgamento. Entretanto, como testemunho de tudo o que eu vivi e daquilo que Deus testifica através da sua palavra em meu coração, eu oriento aos irmãos que lá estão que saiam dessa denominação e aos que saíram que não retornem mais. Infelizmente, meus irmãos, e eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de chacota ou nenhum tipo de ofensa, mas nós temos uma obrigação bíblica de falar a verdade às pessoas. A liderança da Igreja Cristã Maranata, o senhor Gedeu Tigueiros, ele é um homem que não possui as condições bíblicas mínimas necessárias para exercer nenhum tipo de função dentro de nenhuma denominação cristã. Então, diante disso, oriento-se aos irmãos que se distanciem deste local. Muitas pessoas perguntam, não é? Isso já ouvi várias vezes. Mas, pastor, se eu sair da Maranata, eu vou para onde? Não é? Porque todo lugar tem isso, aquilo, outro. Mas se a gente observar aquilo que a palavra de Deus diz, a pergunta que Pedro faz a nosso Senhor Jesus Cristo é o seguinte: para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então, é necessário ir ao encontro do Senhor Jesus. Quando nós vamos ao encontro do Senhor Jesus, para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Nós não conseguimos mais permanecer em um ambiente em que o nome de Cristo, não é vilipendiado. Se é que se pode vilipendiar o nome de Cristo, mas busca-se ou tenta-se vilipendiar o nome de Jesus, a palavra de Deus, a Trindade, reduzindo a simbolismos que buscam tão somente legitimar uma liderança que nada tem a ver com o cristianismo, nem com a palavra de Deus, que é a liderança da Maranata. Eu não aconselho a ninguém ficar nessa seita ICM. Por que eu não aconselho? Porque eu fiquei lá 32 anos. Eu tive uns 20 e pouco emprego porque não podia. Eu trabalho viajando, não podia ficar viajando porque eu tinha que estar na seita todos os dias. Então eu não aconselho ninguém a ficar nessa seita pereba, porque atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida sentimental. Eles inventam que tem que revelação para batizar, para descer as águas. Eles inventam que tem que clamar pelo sangue de Jesus. Eles inventam que Deus revelou que os pastores tudo levantados, sendo que o próprio pastor já me falou que não é. Depende se tiver um dinheirinho para não tirar do dízimo, para ser boa de situação financeira, né? Então eu não aconselho ninguém a ficar nessa seita religiosa, não. Muito pelo contrário, eu aconselho você sair fora, porque eles destroem família. Eu aconselho você sair fora, de não ficar, porque eles falam que só lá tem salvação, que as outras denominações são fogo estranho. Então eu não aconselho você ficar nessa seita. Muito pelo contrário, eu aconselho você que está nessa seita, eu aconselho você sair. Sair pelo bem da sua família. Sair porque você precisa trabalhar. Você que é caminhoneiro, que está nessa seita, que tem um monte de amigo meu que passa pelo mesmo problema que eu passei, fica no emprego uns tempos, aí daqui a pouco está desempregado porque deu saudade da seita. Então eu aconselho você, meu irmão, que está nessa seita, eu aconselho que você se desprenda disso e aceita Jesus verdadeiramente como seu Salvador. Então eu
recomendo para você que você fuja dessa praga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Passando aqui para vocês, deixar um recado. E hoje é um dia muito importante. E é importante também porque eu preciso deixar esse recado para você. Que, irmãos, eu quero deixar bem claro que a vida assim fora da Maranata, a vida assim junto com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, no seu lazer e longe dessa opressão chamada Maranata. Porque isso, irmãos, é uma seita que muita gente acha que é uma igreja, mas não é uma igreja evangélica, é uma pseudo-igreja, né? Aquela igreja que tem aparência, né? Que nem Denorex. Lembra daquela história daquele shampoo lá? Parece que é, mas não é? Parece que é igreja, mas não é. Tem aspecto de igreja, mas não é. E muitos irmãos que estão ali dentro são irmãos muito bons. Realmente tem irmãos de bons corações ali dentro, pessoas boas, mas tem muitos pastores que parecem que são pastores, mas não são. E tem muitos obreiros que estão ali naquela mesinha, muitos diáconos que estão servindo a essa instituição, apenas servindo a instituição. Muitos deixam a família de lado, deixam suas esposas de lado, deixam filhos de lado. Então é importante, e isso eu digo, eu vou até o fim dizendo que você deve mesmo sair da Maranata, porque é a vida fora da Maranata. E tem algo muito mais precioso do que essa seita, ficar servindo o Gedeuti. É você estar junto da sua família, é você estar junto com quem você ama e as pessoas que amam você. Isso é muito importante. Quantas pessoas passam a vida toda aí dentro, chega no domingo, não pode, passa a semana toda trabalhando, toma café às vezes no trabalho, e chega domingo, não pode tomar um café com a sua esposa, não pode tomar um café com seus filhos, porque tem que correr para a igreja. Daí volta, tal, né, dorme, cochila, a mulher fica lá fazendo almoço, né, daí ele almoça, corre de novo para a igreja, tem que ficar lá mandando papelzinho para frente, inventando dons espirituais. A gente sabe que tem mas muitos que estão aí dentro que inventam dons espirituais, escrevem coisas que não estão vendo, escrevem revelações dizendo que vem de Deus, mas não vem de Deus. Muita gente está inventando as coisas, assim como o Gedeuti está inventando um monte de coisas, inventando essas doutrinas, inventando agora todo domingo essas invencionices de livro de cantares. Eu não sei como que as pessoas aguentam essa IB doida do Gedeuti. Isso é uma loucura, isso é um desatino. Como que as pessoas estão ali dentro e ficam suportando isso? Porque você não tem voz nenhuma. Você que é obreiro, você que é diácono, você que é um gestor, você só tem que ficar repetindo o que o presbitério manda você repetir. Você não tem voz nenhuma, e muito menos as mulheres. Aliás, por falar em mulheres, eu queria perguntar uma coisa para você, mulher. O que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo dentro de um sistema que discrimina você? Um sistema que põe seu marido lá na frente e você lá no banco na hora do culto. Por quê? Porque eles querem colocar na cabeça das pessoas, né, que tudo é muito velado, a mensagem é toda velada, que o homem é mais importante que a mulher, que o homem vale muito mais do que a mulher. E as pessoas não se apercebem disso. O quanto que a mulher é discriminada ali dentro. E se for desquitada, divorciada, aliás, né? Se for separada, e se for uma viúva, aí sim, vocês vão ver o quanto, se um dia você chegar nesse ponto, o quanto uma mulher viúva, o quanto uma mulher separada, ela é discriminada ali dentro, totalmente discriminada. Não tem voz nenhuma. E fica esses jovens aí, com esse instrumento aí na mão, tocando violão, soprando esses instrumentos aí, e a vida passa. A vida vai passando. E as moças que estão ali dentro ficam esperando o príncipe encantado. Sabe o que acontece? Ficam envelhecidas ali dentro. E viram aquelas solteironas que também vão ser o quê? Discriminada. As mulheres estão ali dentro, irmãos, para lavar banheiro, para ser babá de criança, para servir o clube do Bolinha, lá nesses Manaíns, lá dentro da Copa. Eles que paguem uma zeladoria nas igrejas, eles que paguem diários serviços. E não ficar usando o serviço das irmãs, não ficar aí dizendo que é para o senhor, que é para o senhor. Só para o senhor Gedeuti, né? Porque Deus nunca exigiu isso de ninguém, não. Olha, você lava banheiro que eu vou te abençoar. Não é assim, não. Isso aí é fazer troca com Deus.
Agora eu digo uma coisa, saia mesmo da Maranata, a vida fora da Maranata, e curta a sua família, curta seus filhos, seu marido. E você, marido, cuide da sua esposa. Ela é prioridade na sua vida. Não é o Jodelti, não é o seu pastor, não é o seu coordenador, não é esse ritual religioso aí, que é uma farsa. Sabemos que está cheio de homens ali dentro, que estão ali com aquela carapuça de santinho, né? Falando língua estranha, se ele canta lá na praia, fica ali falando língua estranha, fica aí interpretando, lendo papelzinho, mas e dentro de casa, como é que é? São uns grossos, sem educação, né? São ali, gritam com as esposas, gritam com seus filhos, mas isso não é nem culpa deles, né? É culpa desse sistema, que o sistema só está interessado, sabe o quê? No seu trabalho, no seu serviço, e seu serviço voluntário, gratuito ainda. Você, irmão, está trabalhando para não receber nada, perdendo o seu tempo aí dentro, achando que você está fazendo isso em prol de Deus, mas não está, não. Você está promovendo uma seita que tem separado famílias, uma seita que levanta um pastor, gestor, e fala assim, aquele ritual, e se a sua família sair, como é que é? Você vai acompanhar? Não! E se... Não! E você é a obra ou é a família? Obra? E sim! Não! Eu falo, gente, o que é isso? O camarada tá ali, né, falando ali, né, inquirindo o coitado ali, ele nem termina de falar, aquele lá que tá ajoelhado fica, sim! Não! Não! Sim! Eu falo, gente, que loucura! Isso é uma loucura. E as pessoas ficam se submetendo a isso. Famílias ficam se submetendo. Ah, a gente vai viajar, a gente quer ir pra praia. O quê? Não pode dizer que vai pra praia? Mulher não pode fazer uma caminhada de bermuda. Ah, se alguém conta lá pro pastor. Agora acho que estão fazendo vista grossa, né? Agora estão fazendo vista grossa pra tudo, porque estão perdendo. Já perderam o quê? Perderam umas 200 mil pessoas, né? Agora estão fazendo vista grossa pra tudo. Pra tudo. E aí, como é que é? Né? Uma hora pode uma coisa, outra hora pode outra. Olha, irmãos, saia desse lugar, saia dessa seita, saia desse lugar, que esse lugar é pernicioso, não fique aí dentro e tire seus filhos, e se tiver criança pequena, então, correndo, tire já dali, esses ensinos dessa IB doida, maluca, essa doutrina, esse ativismo religioso. Irmãos, tire sua família daí, imediatamente, em nome de Jesus. Eu acho que você deve sair da Maranata. Porque a Maranata não é uma igreja, ela é uma seita e ela não dá assistência devida aos membros. Ali não se estuda a palavra de Deus, se estuda versículos isolados da Bíblia e eles não dão suporte para lares incompletos. Muito pelo contrário, a discriminação é muito grande e tem distinção de pessoas, lares divididos são abandonados. Um ou outro dá assistência, mas o pastor não quer saber, e a gente sofre naquele lugar por ser membro sozinho naquele lugar. Então é um lugar que tem distinção de pessoas, não estuda palavras de Deus e distorce ela para benefício próprio. Então esse é um dos motivos por qual eu acho que toda pessoa que estiver na Maranata deve abandonar aquele lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Eu estou vindo aqui para dar minha contribuição de por que eu acho que nós não devemos permanecer na Igreja Cristã Maranata, que se manter lá é um erro. Eu sou nascido, né, e consagrado, como eles dizem, nessa instituição. Passei lá mais de 30 anos da minha vida e saí de lá não foi por motivo de briga, intriga ou picuinha com alguma coisa, não. Eu saí de lá como muitos estão saindo pela palavra de Deus, por discordâncias doutrinárias, né? No ano de 2020, com essa Covid que se abateu aí pela terra, e a gente permaneceu muito tempo dentro de casa e com muito tempo de sobra até, né? Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes na minha vida e nunca fui incentivado, né? Nem pela instituição, nem pelos meus pais também, que são da mesma.
eu fui ler a Bíblia e fui estudar. E com o tempo passando e eu estudando, eu comecei a ver que muitas coisas, mas muitas coisas mesmo que tá na Bíblia não se enquadrava nas doutrinas da Maranata, né? E aí eu comecei a contestar, comecei a querer perguntar, e aí vocês sabem o que acontece. Quando a gente contesta, quando a gente começa a fazer perguntas, né? A gente é colocado de lado, a gente tá oprimido, e etc. E aliado a isso, né, a gente começa a descobrir muitas coisas, a gente começa a ver a hipocrisia daquele lugar, né? Porque nós, os meros membros, somos punidos, somos colocados no banco por pequenas coisas. Agora, a elite lá, os donos da obra, né? Quem está no topo da pirâmide é preso, é denunciado por corrupção e voltam como se nada tivesse acontecido. Então é muita hipocrisia. E muitas práticas, né, como consulta bíblica, clamor pelo sangue, quinta medida. Então, assim, é uma série de questões que eu posso colocar aqui como argumentos para não permanecer naquele lugar. E eu poderia ficar falando aqui durante 1 hora, mas para o áudio não ficar muito longo, essa é a minha breve contribuição, tá ok? Grande abraço e a paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Eu gostaria de deixar o meu testemunho de libertação, porque eu creio que foi o Senhor Jesus que abriu meus olhos, porque eu era cega espiritualmente, e agora eu vejo. E toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, pelas infinitas misericórdias dele por nossas vidas e por ter nos feito a venda dos nossos olhos caírem. Eu me desliguei da ECM porque o Senhor me tocou para que eu começasse a ler a palavra profundamente, mais intensivamente. E eu comecei a fazer os estudos das EBDs e, em paralelo, lendo, estudando a palavra. E a partir desse momento, vendo todas as incoerências das perguntas, dos estudos que não batem com o que está na palavra, muitas coisas são omitidas, outras deturpam completamente os sentidos para se fazer encaixar uma história. A história que é pensada, que é criada pela ICM e que não é fiel à palavra do Senhor. Ali o Senhor me mostrou o que Ele queria que eu visse, estudando a palavra. Que a ICM, ela não segue a palavra de Deus. Ela não é uma igreja bíblica. E a palavra do Senhor deve ser nossa regra de fé e conduta. E a partir daquele momento eu não consegui mais aceitar cegamente tudo que vem dos líderes, os estudos, tudo que é pregado, textos isolados, que mudam completamente o sentido. E Deus me tocou que isso não vem de Deus. E graças a Deus, hoje eu estou muito feliz. Eu me tornei verdadeiramente uma serva do Senhor Jesus a partir do momento que eu me desliguei da ICM. Eu descobri a palavra do Senhor, quão rica e quão maravilhosa, inerrante e hábil para nos conduzir em todos os sentidos das nossas vidas. Então, irmãos, o que eu tenho a dizer é que o Senhor tem muitas bênçãos para as nossas vidas quando nós somos realmente livres no Senhor Jesus.
quando as vendas dos nossos olhos caem e nós vemos quão maravilhoso é a obra que o Senhor quer fazer em nossas vidas fora da ICM. É infinitamente maior, meus irmãos. Há uma vida maravilhosa em comunhão com o Senhor Jesus fora da ICM. Na paz do Senhor. Eu aconselho que essas pessoas saiam dessa seita que prega palavras antibíblicas, quimerismo, quinta medida, esses dons falsos, que não engano, se engodo, muito engano que prega essa seita, mentiras. Seita que mente em nome de Deus. Sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e foi um alívio quando eu saí da seita Maranata. Parece que caiu um fardo de 100 quilos das minhas costas. Seita que oprime, que faz a gente ficar com medo de tudo. E ainda assim, mesmo tendo me sentido livre, eu ainda arrasto até hoje com a depressão. Tomando remédio, ansiedade. E saiam disso aí. Isso aí não presta para ninguém, para ninguém. Quem puder alertar, todo mundo saia. Minha família toda ainda é de lá. E eu estou sempre alertando, sempre alertando. Uns 3 já saíram, graças a Deus. Mas tem alguns que ainda estão resistentes, mas vão sair. Saia disso já. Não aconselharia a ninguém ficar na Igreja Cristã Maranata, principalmente pelo fato de ela falsificar o Evangelho da graça de Jesus Cristo, né? Então todos os ensinamentos, tudo aquilo que ela pratica são extremamente nocivos ao cuidado dos filhos, à vida conjugal, o lar, e principalmente o amor ao próximo e o convívio, né? Até mesmo com pessoas de outras instituições e até os seus próprios entes queridos que às vezes não conhecem, né? Não são convertidos a Jesus. Então, para mim, basicamente, é uma instituição que odeia, né, o ensino das Escrituras e sim só utiliza dela para as suas práticas de interesses próprios. Não aconselharia ninguém a ficar, e principalmente se alguém está interessado em conhecer, que jamais venha a conhecer, porque não é um ambiente realmente que agrade a Deus. Boa tarde, eu sou uma pessoa do Brasil, né? E eu tenho mais ou menos mais de 5 anos que ao perceber que essa sinagoga ICM estava conduzindo sobre a doutrina deles, sobre tudo deles, que ali Deus não estava agindo em nada, porque tudo que eles faziam era deles mesmos, era reunir e combinar que ia fazer as coisas, né, as doutrinas, os ensinamentos, tudo sobre a mente deles e o coração deles. Então, quando eu descobri isso, quando eu fui para a Bíblia e vi que não tinha nada a ver o que eles falavam sobre a Bíblia, eu saí e aí continuei na Bíblia e descobri mesmo que eles estão totalmente fora da Bíblia. Ali é igreja deles, da cúpula, ensinamento da cúpula, pensamento da cúpula, tudo da cúpula. Ali não tem nada do Espírito Santo, não tem nada de Deus, de Jesus. Eles não conhecem a Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo. Eles não fazem ideia quem é Deus. Aí eu saí. E se vocês forem também para a Bíblia, vão ver que está tudo errado, está tudo... É um engano só, é puro engano. E eu não aconselho a ninguém ficar lá dentro. E quem eu puder tirar de lá de dentro, eu tiro. Tiro mesmo, porque quem está lá dentro está perdendo o seu tempo, como eu perdi o meu, e aprendendo tudo errado, como eu aprendi. Então vamos, gente, vamos acordar, abrir os olhos e vamos seguir em frente com Deus habitando em nossas vidas. Não nós habitando
na igreja ICM sem Deus. Amém? Eu fiquei 34 anos na Maranata e ao observar as escrituras eu descobri que eles não são cristãos, são uma seita e posso afirmar são uma das piores, não tem transparências, são dados à corrupção, ao dinheiro fácil e eles rejeitam as escrituras, rejeitam Cristo e tudo que a Bíblia diz, eles contradiz, persegue os irmãos, persegue as famílias, divide os lares, provocam divisão social nas pessoas, essa seita provoca depressão e quem discordar, eles processam, porque eles usam o dízimo dos irmãos, dos pobres irmãos, para processar os desafetos. Eu não aconselho ninguém a inserir e doar sua vida para essa seita, e quem está nela, eu aconselho que saia urgente, fuja, porque é a destruição da família e destruição do caráter, destruição do lar, é a destruição da sua vida. É o meu conselho. Eu fiquei 37 anos na Maranata, até eu começar a abrir os meus olhos e enxergar coisas que antes eu não enxergava. E por que eu não enxergava? Porque nós somos doutrinados para aquilo. Porque nós lá dentro, nós não tínhamos liberdade. As pessoas não têm liberdade de escolha, não têm liberdade de ser quem elas são. Não têm liberdade de ir onde elas querem ir, de fazer o que elas querem fazer. Elas são simplesmente manipuladas de forma sorrateira, de forma muito sutil. A gente é manipulado, até mesmo os nossos pensamentos. Eles nos fazem sentir culpados daquilo que a gente faz, tem medo de sair lá de dentro. Então a minha pergunta é, eu não vou dizer saia da Maranata, mas para mim a questão não é sair da Maranata, a minha questão é como ficar dentro da Maranata, como ficar em um lugar onde a palavra de Deus está sendo claramente adulterada, onde o líder maior diz que não devemos perdoar, que só podemos perdoar os irmãos. Como ficar em um lugar onde a liderança foi condenada e eles pediram segredo de justiça a crimes que nós nunca tivemos acesso e todo mundo continua lá como se nada tivesse acontecido. Como ficar em um lugar que eles têm que consultar para se você vai cear e se vai batizar. Isso é ordenança. Deus falou: ide pelo mundo e batizai. Como você vai perguntar a Deus algo que Deus já deixou como ordenança? Como você vai perguntar a Deus se você deve cear? Como? Como ficar em um lugar que você só pode ser cristã Maranata? Se você não, como dizem eles, se não for Maranata, se você for em outra igreja, você já vai para o banco. Você não pode fazer nada que não esteja na cartilha que vem lá de cima. Então a questão toda não é sair, é como ficar. Se nós temos um compromisso com Deus, se nós queremos um evangelho verdadeiro, como ficar? Como ficar em um lugar que coloca meios de graça, como madrugada, jejum, meios de graça. Qual é o nosso meio de graça? Jesus morreu por nós. Jesus é nossa graça. Então a questão não é sair, é como ficar em um lugar assim. Oi, meu nome é Célia e assim, meu conselho, né, se alguém quiser ouvir, eu fiquei 36 anos na ICM, saí faz 2 anos e não aconselho ninguém a ir para este lugar. Por quê? Eles aprisionam a mente, a vida da gente e toda a nossa vida, todo o nosso falar, andar, deitar, repousar, está relacionado com a igreja. Eles aos poucos vão impedindo a gente de ter relacionamento com amizades fora, aos poucos vão nos cerceando
e diminuindo o nosso espaço a tal ponto que a nossa vida é acordar para a igreja e dormir para a igreja. E eles mesmos falam, né? A gente tem que respirar obra, comer obra, viver obra. E não é isso, e não foi esse o evangelho que Jesus pregou. Ele não pregou placa, ele não pregou denominação, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles têm muito de dizer que acabam o tempo todo que a pessoa só é salva naquele lugar. Por isso, eu não aconselho. Muito pelo contrário. Até quem está lá, eu acho que acordem a tempo e saiam a tempo. Eu saí da Maranata, porque eu comecei a ver que todas as doutrinas da Maranata são antibíblicas. E depois eu percebi que a Maranata não é uma igreja evangélica, ela é uma seita. Se você quer ficar na Maranata, fique, mas saiba que é a mesma coisa de estar dentro do espiritismo, que é a mesma coisa que você está inserido dentro do candomblé, porque aquela bibliomancia, aquilo lá é coisa de cigano, aquilo lá é coisa de cartomancia. Bibliomancia, cartomancia é a mesma coisa, só troca as cartas do baralho por uma bíblia. Então eu aconselho aqueles que estão na dúvida, olha, saia da Maranata. Se você está em dúvida, acha que você pensa que é o Espírito Santo que já está movendo você a sair, é mesmo o Espírito Santo que está movendo você a sair. Porque quando você sai, que você se converte ao verdadeiro Evangelho. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Eu não aconselho nenhum irmão ficar nessa seita. Eu fui casado com a filha de um pastor dessa seita por aí. Aí falaram para ela que Deus revelou que o meu casamento não foi de Deus, não foi dele, que ele ia preparar algo melhor para ela, né? No caso, para minha ex-mulher, né? No caso. Então eu não aconselho ninguém ficar nessa seita. Sem contar que eles não fazem nada por ninguém. Ela afasta a gente dos nossos familiares, afirmando que somente os irmãos da Maranata é nossos irmãos em Cristo Jesus, que é nosso parente. Uma vez eu fui na reunião, aí chamaram o grupo de intercessão para orar por mim, e daqui a pouco eles vieram com a revelação lá, que o Senhor revelou que se eu não botasse o terno, voltasse a ser obreiro, que eu ia perder minha família. E eles falaram isso na frente da minha filha de 11 anos de idade. Eu não aconselho porque ela é destruidora de família. Você não pode participar com parente nenhum, você tem que estar preso, você não pode mais pegar a família para dar um passeio, porque você tem compromisso. Eu não aconselho. Esse é o meu desabafo.